Até uma coisa mais atual para falar para vocês, aproveitando essa deixa. O Ângelo, ele é um cara muito revolucionário em tudo que ele faz, né? Ele tem a mente muito à frente do tempo, eu acho. E indo além do que o pai dele fez, Sori de São Lourenço, por exemplo, Sori Chudin e Spers, né? A gente tem uma garrafa aqui, 2 garrafas aqui da Borgonha, né? Estilo borgonhesa, uma garrafa Bordeaux. Isso aqui é barbaresco. Esses 2 vinhos são barbarescos e esse vinho é um Barolo, tá? Só que ele não tem o nome barbaresco e nem Barolo no rótulo. Por quê? Porque ele foi o cara que brigou com o consórcio da denominação das regiões e falou: o meu vinho, ele não é digno de receber a denominação, ele é muito melhor que os vinhos da denominação. Então o que ele fez? Ele desclassificou propositalmente os vinhos dele. Para ele ser um Barolo barbaresco, primeiro de tudo, a uva, Nebbiolo, tem que ser 100% Nebbiolo, produzido naquela zona. Tem um processo de envelhecimento mínimo, que você tem que seguir, né? E as regras não são muito abrangentes, então tem vários caminhos que você pode tomar na decisão de produzir um vinho que pode deixar seu vinho numa qualidade que não seja tão superior. Qual foi a coisa que ele pensou então para fazer isso? Ele ia acrescentar outra uva. Ele pegou então ali 3, 4% de Barbera, jogou no vinho. Não podia mais ser mais um Barolo, não podia ser mais um Barbaresco. Que nem deixa de ser uma uva autóctone, né? Exatamente. Mas por não ser mais 100%... Não era nem tão ilegal. Ele plantou a Barbera só para fazer isso. Então, em forma de protesto e até por qualidade, ele propositalmente desclassificou os vinhos dele. Ele foi o primeiro produtor no mundo a fazer isso. Tá? E os grandes vinhos do Gaia, eles vinham assim até essa última safra. Tá? Agora, a filha dele, a Gaia, assumiu a vinícola e ela, finalmente, depois de vários anos, vai colocar no Sori Chudin, no Spers, no Sori de São Lourenço, o nome Barbaresco e Barolo. Tá? Mas pra gente que vê no mercado, essas garrafas que estão no Brasil ainda, se tiverem dúvida, sempre que for garrafa borgonhesa, é Barbaresco. Sempre que for garrafa bordalesa, é Barolo. Ok? Bom, onde eu quero chegar pra gente provar os vinhos já? Tô demorando muito. Não, tá adorando. O pai do Gaia, Giovanni, né, do Ângelo Gaia, o Giovanni teve essa visão de trabalhar o marketing em cima de um rótulo, de evidenciar muito mais o nome do produtor do que o vinho, e veio o Ângelo Gaia. O Ângelo Gaia foi o primeiro da família a pensar no vinho de uma forma diferente. Todos os antecessores dele estudaram o quê? Estudaram enologia na própria Itália, tá? E o grande aprendizado deles foi o know-how da família, a experiência que foi passada de geração a geração. Com o Ângelo, ele captou isso tudo, só que ele foi um pouco além, ele foi esperto, ele foi bem ligeiro, para falar a verdade. Por quê? Ele fez economia, esse cara. Olha essa cara dele. Ele fez enologia e economia na Itália. E quando ele acaba o curso de economia, ele fala: poxa, isso não é bastante, eu preciso fazer alguma coisa diferente, né? A gente está muito acomodado, o vinho italiano está muito acomodado, tem qualidade, mas está muito acomodado. Só para vocês terem uma noção, a gente está mais ou menos em 1950, tá? 1950, indo para quase 1960. O vinho italiano nessa época, gente, se resumia fora da Itália, né? A gente falando na Europa e no mundo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, se resumia ao Brunello de Montalcino, do Bion Sanche, né? E o resto dos vinhos italianos eram vistos fora da Itália como vinhos de mesa, vinhos simples, de qualidade mediana, que eram baratos. Não tinha grande qualidade, tanto é que a gente pegar os grandes livros de vinhos, até hoje, por exemplo, Atlas do Vinho, The Oxford of Wines, lógico que tiveram várias atualizações, mas naquela época a gente tinha assim 90 páginas para falar de França e 5, 6 páginas para falar de Itália. Olha só, a Itália é o país que tem a maior quantidade de uvas autóctones no mundo hoje. Portugal é o segundo lugar, né? E como é que um país desse tem 7 páginas no maior guia de vinhos do mundo? Mas então, tá bom, o Portugal, para algumas instituições mundiais, ainda nem tá lá. Pois é. A não ser vinho do Porto. Pois é. W7 é um A1. absurdo isso, né? Eu até brinco, tem o nosso amigo Cris aqui hoje, eu falo que se o vinho do Porto fosse feito É porque na França, pelos ingleses, né? seria o vinho mais caro do mundo. Porque ele é bom demais, mas enfim, francês é bom demais, sabe vender, né? Além de fazer coisa boa, ele sabe vender. Mas é bem decepcionante. Bom, onde eu quero chegar com isso, gente?
O Gaia falou, poxa, isso está errado, a gente faz vinhos de muita qualidade. Então ele decidiu ir para fora. Ele foi estudar na França, fez enologia na França, trabalhou, fez estágio em Bordeaux, na Borgonha, no Rhône, e depois em algumas zonas diferentes da França. E quando ele estava voltando para casa já, com muito conhecimento, ele ouviu um burburinho de um cara que estava fazendo umas coisas muito loucas no mundo do vinho, muito diferentes para a época. E assim, as pessoas estavam, os críticos até que estavam meio que metendo pau nos vinhos desse cara, porque eles eram muito exuberantes, muita fruta para a época, com taninos muito moldados demais, né? Vinhos muito maquiados, mas, poxa, ele falou, esse cara está fazendo uma coisa diferente, eu quero ir lá olhar. Exatamente. Quem que era esse cara? Robert Mondavi. A maior inspiração para o Catena, até, que está na Mistral hoje. O Catena deve muito ao Robert Mondavi. O Gaia decidiu então fazer uma experiência ali, aprender um pouquinho com o Mondavi e ver o que esse cara estava fazendo. E ele fez um estágio ali com o Mondavi e ele se focou em 3 coisas que o Mondavi estava fazendo. Uso de barricas novas. Olha que absurdo, ninguém usava antes dos anos 50, ninguém usava barrica anos 60, ninguém usava madeira nova nos vinhos. Ninguém usava. Se usava barrica velha, que nem fazer cachaça, fazer uísque. Eles acreditavam que se você usasse a barrica nova, você estragava o vinho, você esconderia os sabores, os aromas que a gente mais quer de fruta, você mascarava o vinho. Bom, gente, a madeira o uso de madeira nova é como jogar sal na comida. O sal na comida é o quê? Um realçador de sabor. Só que se você erra a mão, você põe muito sal, o que acontece? Você arrebenta a sua comida. Infelizmente, eu acho que pela visão do Gaia, até uma vez que eu conversei com ele falou isso pra mim. Ele falou, eu achei muito interessante o que o Mondavi fazia, só que eu acho que ele salgava demais, ele punha um pouco mais de sal do que deveria. E ele não se tocou disso, porque ele gostava daquilo. Inclusive o mercado americano gostava disso. A segunda coisa, maceração a frio. Gente, maceração a frio. O que é maceração? É você pegar o sumo, aquela da prensa que teve, e você fazer maceração com as cascas, para extrair cor, extrair sabor, extrair aroma, enfim, você dá a complexidade do seu vinho. Isso na época era feito num tanque aberto, numa sala fechada, e que não tinha higiene praticamente nenhuma, nenhum produtor se preocupava com asepsia nessa época, né? E o que acontecia? A temperatura já estava quente dentro da sala, tinha muita bactéria, muita coisa ali, muita informação rolando, o vinho começava a fermentar nessa maceração já, de leve. Fermentava pouco, 2, 3 graus, 4 graus aí no normal. A temperatura subia ainda mais. O que acontecia? Você começava a extrair aromas e sabores dessa maceração que eram muito passados, fruta passada, fruta em decomposição, até o aroma de esterco. Então era muito normal todos os vinhos dessa época terem esse tipo de aroma. Hoje a gente encontra muito isso em alguns produtores, por exemplo, você pega um vinho sul-africano, esse aroma terroso que vai, se passa um pouquinho do terroso, ele vai para o esterco. É um defeito. E você fazendo a maceração a frio, você evita isso. Você extrai os aromas e sabores mais delicados, mais frescos. E o que o Mondavi fazia? Serpentina. Pegava serpentina, água fresca passando nessas mangueiras e envolvia a barrica, o concreto que ele fazia essa maceração com essas serpentinas. Segunda coisa, maceração a frio. E a terceira coisa, que também ninguém fazia na época nos vinhos tintos, que era a fermentação malolática. O que é a fermentação malolática? A fermentação malolática basicamente é transformar o ácido málico, lembra de málico de mal? É aquele ácido que é mais adstringente, mais rasgante, né? Em um ácido lático, que é o creme de leite, né? Sei lá, danoninho, né? Tem essa coisa da malolática. Por a gente pegar os chardonnays do Catena, vamos comparar um Chablis com um grande chardonnay do Catena. O Chablis ele tem aquele aroma mineral, aquele sabor mineral, aquele frescor, aquela boa acidez, né? Aí pega um chardonnay do Catena, o que ele tem? Ele tem aquela manteiga, aquela untuosidade, aquela gordura que enche a boca. Isso é malolático. Não é a passagem por barrica, porque às vezes a gente tem vinhos brancos que você fala, nossa, tem muita madeira. Não é madadeira, nem teve madeira, às vezes é a malolática. E nos vinhos tintos a gente não tinha isso. Bom, a gente está falando de Piemonte. Piemonte é o que, gente? Barolo, barbaresco. O que é um Barolo no Piolo? É um vinho com muita acidez, tanino absurdo, um peso absurdo e uma cor basicamente até clara, né? Uma bomba. Você imagina, antes dos anos 60, os Barolos sem malolática nenhuma, como é que eram? Né? Eu nunca provei, mas enfim, imagina como devia ser esses Barolos.
Enfim, o Gaia pegou essas três coisas do Mondavi e falou, poxa, o Mondavi ele faz um pouquinho demais, eu acho que tem que acertar. Ele até fala que deu esses toques para o Mondavi para acertar, mas o Mondavi era meio cabeça dura, enfim, ele era muito novo também, né, o Gaia. Ângelo volta para casa. O pai dele que comanda a vinícola. Brigou. O Giovanni, italianão, né, cabeça dura, teimoso, né, imagina, pai, vamos comprar madeira nova, vamos comprar barrica nova lá, Allier, né, dos franceses, vamos pegar uma serpentina aqui com água fria, passar na barrica, vamos fazer fermentação malolática. O pai falou, pô filho, o que aconteceu? Você voltou da França, você voltou fresco, né? Você tem na cabeça, tá maluco? Não vou gastar dinheiro com isso, comprar uma barrica nova, gente, é muito caro, gente, muito pesado, né? Imagina para um italiano mais durão, mais turrão nessa época. Enfim, o Ângelo encheu o saco dele, encheu, obrigado, encheu o saco, pai, deixa eu fazer uma coisa, deixa eu tentar, não sei o que, enfim. O Ângelo, para deixar o filho ficar quieto, o que ele fez? Tá bom, filho, faz um vinho, então. Moral da história, o Ângelo fez esse vinho, com tudo que ele aprendeu, com a mão dele, tá? Toda a experiência que ele tinha da família, e esse vinho, na primeira safra, foi parar na mão do crítico, chamado Chevez Bourrier. Chevez Bourrier, para quem não sabe, ele é hoje o guru da Decanter, que é uma revista super conceituada inglesa, e o Spurrier provou esse vinho do Ângelo e falou, esse é o melhor vinho italiano que eu provei no ano. Ligou para a vinícola, falou com o pai dele, o Giovanni, e falou, Giovanni, a gente provou seu vinho aqui na bateria, ele foi eleito o melhor vinho, eu quero que você me mande outra porque eu quero provar com os melhores vinhos que eu provei esse ano. O pai do Giovanni ficou sem entender, como assim, você provou meu vinho? Foi... Aí ele se tocou, ele falou, putz, foi o vinho do meu filho, né? Aí, enfim, mandou uma outra garrafa. Moral da história, foi eleito o melhor vinho do ano. O primeiro vinho que o cara fez. Olha isso, gente. Surreal, né? Quando vem o resultado, o Giovanni chega pro filho, pro Ângelo, e fala, filho, eu não sabia o que eu estava fazendo, a vinícola é sua, agora é com você. Você quer fazer vinho, eu vou só ganhar dinheiro, agora é na parte comercial. E aí o Ângelo assume a vinícola, novinho, tinha 20 e poucos anos. Tá? Tem uma segunda história que é em relação a esse vinho aqui, que é o da Armagem, legal de saber. Que anos depois disso, o Ângelo tinha trabalhado em Bordeaux, né? Trabalhou em algumas regiões da França. A grande uva de Bordeaux não quer, gente. Cabernet Sauvignon, né? Trabalhou na Bavária, no Mondavi, e ele tinha um sonho de testar algumas outras uvas diferentes lá no norte da Itália. Legal vocês saberem que no norte da Itália, ninguém antes dele tinha plantado uva internacional. E ele tinha um vinhedo do lado da casa dele, no fundo da casa dele, de Nebbiolo, que já estava velho, não estava rendendo muito, então ele teria que cortar esse vinhedo e plantar alguma outra coisa. O pai dele ia plantar Nebbiolo. E o Ângelo chega para o pai e falou, pai, vou cortar aquele vinhedo lá, vou plantar uma outra uva. Ah, tá bom, filho, vai lá, o que você vai fazer? Ah, vou plantar Cabernet Sauvignon. O pai ficou puto da vida, falou, como assim, você vai plantar Cabernet Sauvignon aqui? Né? A gente é italiano, pô. A gente faz Nebbiolo, a gente está em barbaresco, a gente faz barbaresco, quer plantar uva de francês fresco aqui, não dá para fazer isso. Enfim, foi uma briga, o pai dele chegou para ele e falou, ó, não dá. Já fiz demais, já deixei você fazer vinho, agora isso aqui não, isso aqui já é contra a lei da família. Moral da história, o pai dele foi fazer uma viagem para divulgar os vinhos pela Europa, 14 dias, quando ele volta, plantou Cabernet Sauvignon lá. E viu aquilo partir para cima do filho, até brinca que tiveram que segurar o pai dele, que ele queria bater nele, e começou a falar Darmade, o que é, gente, no dialeto deles? Que pena, que lástima, mas, desculpa falar, mas que merda você fez aqui, filho, né? Enfim. E foi legal que esse vinho também foi na primeira safra que saiu, né? Ele até chegou pro pai e falou, pai, calma, você vai ver o que vai acontecer, eu vou fazer um grande vinho aqui. A primeira safra que saiu foi parar na mão desse mesmo crítico, o Chevez Bourrier, e foi uma degustação de cabernets especiais do mundo, caros, e foi eleito o melhor Cabernet Sauvignon. A primeira safra que o cara fez. Então, o Gaia, que já era tido como um gênio do vinho, ele vira ali, a partir dali, ele vira uma lenda. Tá? E em homenagem ao pai, por causa dessa brincadeira, ele deixou o nome do vinho de Darmade também. Tá? Bom, vocês estão com qual aí, gente, na mão? É o Promis? É legal seguir essa história aqui agora para vocês entenderem.